2 Reis, capítulo 2, verso 9 e 10, diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: que queres que eu te faça? Antes que seja tomado de ti, e disse: que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Mas Elias responde: se me vires quando assim se te fará, porém se não, não se fará. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, pelo privilégio que nós temos da tua doce presença aqui. Mas que essa presença não seja em vão, como nós falamos aqui domingo passado, quando o apóstolo Paulo disse aos Gálatas que tinha medo do que aquilo que ele estava ensinando fosse em vão. Que não seja em vão, Deus, que realmente possamos viver além de nós mesmos, sair às ruas e proclamar o teu reino, em nome de Jesus. Cerca-nos com coluna de fogo e aviva o nosso coração. E quem crê, diga. Olha, queridos, é interessante nós colocarmos aqui que às vezes algumas pessoas pensam que a bênção de Deus, que o favor de Deus trazem para a igreja uma tradição, que você não tem que fazer nada, que não sei o quê. É lógico que a gente crê que a graça do Senhor, o poder do Senhor não vai depender. Mas Elias diz para Eliseu: se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Então, ele pediu uma coisa difícil para Elias. E Elias colocou uma condição: então você tem que ficar de olho em mim. Se você não andar comigo, você não vai receber o que você pediu. Algumas pessoas querem me suceder, ou querem participar da mesma unção e querem aprender comigo. Aí eu falo assim: vão andar comigo. Voltar a vida que você quis. Deus não esqueceu de dar aquilo que você pediu. Ele só está vendo se você cumpriu a sua parte. Eliseu teve que ficar. Imagina como é que Eliseu dormiu. Hein, Gervásio? Deve ter dormido com... Se alguém falar com você assim: eu vou te dar o que você quer, mas você tem que ficar de olho em mim, você dormiria? Não. Eu fico imaginando como é que foi a cabeça de Eliseu quando Elias falou isso. Glória a Deus que Elias subiu num carro de fogo, num filme de Steven Spielberg, George Lucas, chamando toda a atenção. Então aí foi fácil. Fala assim: Deus ele é bom, ele ajuda você. Não é? Fala assim: Deus vai te ajudar, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ele vai te ajudar, ele não vai fazer isso com você não. Ele está aqui para te ajudar, não para te derrubar. Né? Então Elias subiu numa carruagem de fogo, num evento miraculoso. Então foi fácil para Eliseu. Ele só tinha que estar perto. É o poder da presença. Diga: presença. É o poder da presença. Você está perto dos seus líderes o suficiente para receber o que Deus tem colocado na vida dele? Quem é que você está seguindo? Quem é que você está imitando? Paulo falou assim: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu procuro ser imitador de Cristo. Tudo que eu faço, eu procuro imitar o meu pastor, que é um homem de Deus. Nós não temos dúvida. Então tudo que eu faço é debaixo da direção. Até para quando nós fomos engravidar, né, amor? Nós perguntamos ao pastor Jorge: pastor, eu quero mais um filho. Você é louco? Vamos mudar. Vamos fazer isso. Vamos viajar. Não viajo. Eu jamais fiz uma viagem, comprei alguma coisa sem falar com o meu pastor. Por quê? Porque a palavra dele é bênção para a minha vida, é autoridade. Demanda autoridade. Jamais coloquei um pastor para pregar aqui sem antes falar com ele. Às vezes, mas você... Não, eu falo.
Ah, mas pastor, tem que trazer fulano. Já tinha problemas de pessoas que quiseram trazer pregadores aqui, e eu falei que não, porque o pastor falou que não, e a pessoa não gostou. Agora vai ver o quanto eu sou abençoado. Vai na minha casa, olha para os meus filhos, olha para minha esposa maravilhosa, pregador da palavra de Deus, líder. Olha o que Deus está fazendo, fruto de obediência. Eu sei o meu limite. Paulo falou isso. Eu sei o meu limite. O apóstolo Paulo escreveu isso. Eu não fui além do limite que Deus marcou para a minha vida. Porque o que importa, irmãos, não é como você começa, é como você termina. Você pode até começar bem no ministério, na igreja, pregando aqui, mas se você perder o limite da bênção, como é que você vai terminar? Então Eliseu teve que perder tudo para ficar de olho no profeta. Imagine que deve ter tido distrações. Imagine que deve ter tido muitas coisas que tentaram tirar a atenção de Eliseu. Porque Satanás não queria um sucessor de Elias, e muito menos que ele viesse com uma unção dobrada, que fizesse a dobro de milagres. Se Satanás tenta contra a nossa vida todos os dias, então imagine que não foi fácil para Elias, se nós estamos aqui. É uma luta, tanta distração, imagina Eliseu. Então foi uma provação, foi uma prova, foi uma dificuldade para Eliseu ficar ali, de olho em Elias, para que ele recebesse aquilo que ele pediu. Eu fico imaginando também que Eliseu pensou, puxa vida, mas precisava dar uma tarefa tão difícil assim? Vou ter que ser sua babá agora, ter que ficar acompanhando você agora para cima e para baixo? Seguindo você assim todo tempo? Né? Você vai fazer necessidade. Como é que vai fazer? Você quer conversar com alguém? Você quer fazer uma coisa? O que Elias falou? Se eu for tomado de ti e você me ver saindo, então receberá aquilo que você pediu. Aí Eliseu falou a mesma coisa. Dura coisa me pediste. Não está escrito, mas eu acho que Eliseu deve ter pensado. Dura coisa você me pediu. Eu vou ter que perder a minha vida. Se eu quiser ir tomar um sorvete, se eu quiser fazer um passeio, se eu quiser ir no jogo do Galo, que do Cruzeiro eu não vou mesmo. Se eu quiser fazer alguma coisa, se eu quiser dormir, eu não posso. Porque senão eu vou perder aquilo que eu quero. Ah, mas eu também quero ver o jogo do Galo. Eu também quero ver o jogo do Cruzeiro. Eu também quero tomar um sorvete. Mas o que é prioridade na sua vida? Qual que é a prioridade da sua vida? A prioridade naquele momento de Eliseu era aquilo que ele pediu. Eu quero uma unção dobrada. Pergunta, irmão, assim, qual é a tua prioridade nessa manhã? Fala com ele assim, engrossa a voz e fala, o que é que você veio fazer aqui? Então Eliseu teve que ficar ali, antenado, pensando, dura coisa Elias me pediu. Não posso, perdi a minha vida agora, vou ficar ali babando Elias até eu conseguir o que eu quero. Só que tem uma coisa interessante nisso aqui. Eliseu estava sendo treinado a perder a vida para poder fazer a vontade de Deus. E até quando ele morreu, no lugar que ele foi enterrado, ele fez a vontade de Deus. Diga por cima assim, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Deixar um legado de vida. Sabe, Deus disse para nós claramente que se Eliseu pediu aquilo para aparecer ou não, ele morreu frustrado. Diga assim para o seu irmão, Eliseu morreu frustrado. Você sabia que ele morreu frustrado? Morreu, porque ele só fez 13 milagres em vida. O 14º ele estava morto. Foram os ossos dele. O cara caiu em cima dos ossos dele e ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é para você ver que Deus não quer muito cumprir o que você quer. Deus quer cumprir o projeto dele. O 14º milagre, Eliseu não estava vivo para viver. Então não fica se achando que você é importante demais na casa de Deus, não.
Porque Deus usa até a sua ausência para abençoar alguém. Deus usa até a sua morte para levantar outra pessoa. E por falar em levantar outra pessoa e para abençoar, Eliseu entrou exatamente nisso. Porque Elias entrou numa fria. Já viu aquele filme Entrando numa Fria? E aí vem o 2 entrando numa fria maior ainda. Como é que Elias, um homem que enfrentou os profetas de Baal, o homem que mexeu com a estrutura da idolatria de Baal, que quebrou a lei, colocando fogo na água, entra numa fria dessa? 1 Reis 19, 3. Diga comigo, entrando numa fria, maior ainda. Eu imagino que existem coisas na sua vida, na sua mente agora, que você vai trazer à memória situações que você entrou numa roubada, numa fria. E assim, você até achou que estava fazendo a coisa certa. Quando Elias começou esse processo na vida dele, não sei o que passava na cabeça dele, mas ele não sabia o buraco que ele estava entrando. Há um jogo de palavras aqui. E existem coisas na nossa vida, a gente acha que a gente domina muita coisa. Até a Bíblia fala assim, em 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, que a Bíblia fala assim, não vem tentação, 10, 13, maior do que você possa suportar antes, se vier, Deus manda o escape. Só que um dia Deus pode falar assim, eu não vou mandar escape não, porque toda vez que eu mando, você está abusando. Como assim, pastor? Sansão, Deus falou assim, não, agora já está virando brincadeira, né? Toda hora é um escape, não, agora não vou mandar escape. Então Elias, talvez confiado nesse escape, confiado no projeto de Deus da vida dele, e muitas vezes nós traçamos planos e achamos que controlamos, mas irmãos, pode ser que um dia possa dar errado. E aí começam processos terríveis da nossa vida, dos quais você não pode controlar. E Elias começou esse processo. Em 1 Reis 19, capítulo 9, verso 3, a Bíblia fala que Elias teve medo. Elias teve medo. Grande homem de Deus, que enfrentou 400 homens, que brincou com esses 400 homens, que riu, que fez piada com esses homens, com o Deus desses homens, teve medo. Olha como as coisas podem virar na nossa vida, irmãos, da noite para o dia. Como quem está lá embaixo pode subir e quem está lá em cima pode descer da noite para o dia. Porque basta Deus tirar a mão de cima da sua cabeça para você ver quem é você na real. Lá em Malaquias, quando a Bíblia fala que Deus está tirando a cobertura, a maldição está vindo, é porque a bênção, o mundo já está em maldição. O que livra você da maldição é a mão de Deus sobre a sua cabeça. Lembra da família Adams, daquela nuvem negra? Lembra? Pois é, tem uma nuvem branca de glória sobre a sua cabeça. Porque você é um adorador do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Pode. Há uma nuvem de glória. A Bíblia fala que Moisés entrou para a tenda e adorou o Senhor. E veio uma nuvem de glória sobre a vida dele. O povo de Israel andava e havia uma nuvem que cobria eles. Há uma nuvem de glória que protege você de toda maldição. E se essa nuvem sair, entra uma nuvem negra. E a vida de Elias caiu, derrubada da noite para o dia. A Bíblia diz que Elias teve medo. Como um homem corajoso, como Elias, pode ter medo? Porque a coragem não era dele, era de Deus. Era Deus que deu a ele coragem para vencer. Mas Elias ali começou a ter medo. E fugiu para salvar a própria vida. Eu fico pensando, se eu vou enfrentar 400 homens, e eu vou ficar rindo da cara deles, armados, sem arma nenhuma, e vou ficar blasfemando do Deus deles, eu não corro risco de vida não? Sim ou não? Mas ele não teve medo.
de enfrentar os 400 homens e nem de fazer piada. Por que agora ele teve medo? A característica do medo é acuar você, tornar você mais fraco que a situação que você está vivendo e mostrar uma incapacidade de vencer. Vivemos uma realidade em que as pessoas estão amedrontadas por vários fatores. Possibilidade da perda do emprego, violência, a competição no trabalho cruel, a desvalorização da vida humana, entre outros. Então Satanás usa o medo, o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, ele usa o medo para manter as pessoas prisioneiras, para que as pessoas não avancem, para que as pessoas não semeiem. O medo faz com que o mercado investidor faça o quê? Recue. Se o dinheiro não for inserido no mercado, não há comércio, não há vendas, não há emprego, não há dinheiro, não há como as pessoas saírem da crise, nem como semear. Então a estratégia do diabo é trazer medo. Como a riqueza do mundo está na mão de poucas pessoas têm medo de investir, um dinheiro que é muito alto, ele não vai para as ruas, e aí todo mundo sofre, porque alguém está com medo. Então o medo faz isso com as pessoas. O Brasil sofre por causa do medo dos investidores investirem. Mantém prisioneiro, e nós sofremos as circunstâncias. Angustiados, somos consumidos dias e noites, porque não sabemos se amanhã vamos acordar empregados. Cheios de dúvidas, nos sentimos então fracos e vulneráveis, e também com medo, não avançamos na vida. Não criamos novas possibilidades e nem arriscamos nada. As dúvidas sobre a vida, relacionamentos, amizades e o futuro fazem com que nos isolemos e fiquemos distantes de quem poderia nos ajudar a sair. Então coloque uma coisa assim: se a solução para o país é trazer investidores, assim, Deus perdeu o controle de Elias. E porque Deus perdeu o controle de Elias, Elias sentiu medo. E às vezes o medo vem porque Deus perdeu o controle sobre você. O medo então turva a nossa visão. Amedrontados, não conseguimos ver as soluções para sair do problema. Vamos para um lado, para o outro, nos sentimos perdidos, desorientados sobre qual passo, qual o próximo passo. Não vemos sinais, não vemos a ação de Deus em nossa vida, e a nossa ótica nada melhor do que recuar e temer. Tudo é muito maior do que a nossa força, tudo é muito maior, e as notícias acabam mostrando a nossa incapacidade de lutar e resolver o problema. Acuamos, alguns acuam, alguns acabam segurando, retendo o dízimo, retém a oferta, aquilo que abençoava, para de abençoar. Se comprava cesta, para de comprar. Se você ajudava uma pessoa, você para de ajudar, porque a crise está feia e você precisa se precaver. A crise faz com que você guarde as suas sementes. Amém? Ué. Começa lá de cima. Se o investidor não semeia, os comerciantes não semeiam, você também não tem o que semear. Você não tem dinheiro para gastar. Então não tem semente. E o que você tem, você retrai. Só que para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, é necessária uma ordem de liberalidade. Só que a ordem é travada no seu bolso, você não é liberal. Para que a semente prospere, é necessário que haja uma liberalidade. Quando você joga a semente na terra, você perdeu o controle sobre ela.
Com a visão turvada, não conseguimos esperar algo de bom. Neste processo, vamos cada vez mais nos sentindo fracos, impotentes, diante das circunstâncias. Por exemplo, a questão dos filhos. Por que as pessoas só querem ter um filho? Porque tem medo. Medo das finanças, medo da violência, medo da homossexualidade. E olha que tem gente que nem quer ter. Prefere ter cachorro, são mais baratos. Porque o medo está agindo nas pessoas. Porque Deus perdeu o controle das pessoas. Deus perdeu o controle de você e o medo está agindo. Olha aí, amor, é profético, hein? Vou apanhar em casa. Olha para o seu irmão e você fala assim: você já se sentiu assim? Se a Bíblia diz: feliz o homem que enche a sua aljava de filhos. Feliz o homem que enche a sua casa. Aí, pastor Gilberto, pegando um som aí, né? Pegou um som. Um filho só não dá uma explicação, não, né? Recebe aí, ó. Você já sentiu assim, irmãos? Acuado, sem visão, com medo, sem saber como fazer. O medo corrói a nossa confiança. Sabe o que? O medo corrói a nossa confiança na bondade de Deus. É muito fácil para nós falar em ter filho, né? Coitada das mulheres, né? A pastora balançou a cabeça ali. Deus te abençoe. Porque o homem só tem que lançar semente. As energias saem da terra. A terra é que sofre o sacrifício de botar os nutrientes naquela semente. Não é? Gostou da vida? Defensoras? A terra, ela, tanto é que depois que vem a colheita, a terra tem que descansar, viu, pastor Gilberto? Tem que descansar. Gostou dessa parte? A terra, viu, amor? Você está no descanso. A terra tem que descansar, porque a terra tem que pegar os seus nutrientes. Por isso, olha só, olha como é que a mulher que tem filho é bem-aventurada. Ela está cheia de energia para dar. Aí Deus pega a energia dela e constrói uma outra vida. Videira frutífera. Aí Deus tem que, agora você vai descansar a terra e preparar para a próxima colheita. Eita glória! O medo corrói a nossa confiança, irmãos, e a nossa bondade em Deus. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o medo corrói a nossa confiança na bondade de Deus. Quando eu era jovem, eu errei muito. Mas errei com força. Eu acho que eu dava gorjeta para errar. Eu era muito burro. Porque é verdade. Porque eu com 14 anos de idade conhecia Deus. Deus falou comigo. Uma pessoa teve uma visão de uma pomba branca na minha cabeça. Eu vi o poder de Deus. Mas eu troquei Deus pelo futebol. Que burrice. Bati cabeça demais. Muita cabeçada na parede. E aí, a gente acaba ficando com medo. E aí, quando você para de fazer o que você errou, e você faz o que é certo, o diabo quer usar o seu passado para impedir você de avançar. Então, eu falei uma coisa quando eu converti: não importa quantas vezes eu erre, nada vai impedir de eu acertar. Não importa quantas vezes eu bati cabeça, uma hora eu vou acertar. E eu não vou ter medo de acertar. Tem pessoas aqui nessa manhã que precisam ouvir isso. Você tem que perder o medo. O fato de você ter feito alguma coisa sem Deus é uma coisa. Fazer com Deus é outra coisa. Talvez a ação é a mesma. A diferença é que agora Deus está com você. E antes não estava. Talvez o erro era fazer sem Deus. Agora você pode voltar e fazer a mesma coisa. Avançar do mesmo jeito, mas com Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Não tenha medo.
Então o medo corrói a nossa confiança na bondade de Deus. Com medo começamos a questionar se há bondade nos céus. Os discípulos já conviviam com Jesus há tanto tempo, mas naquele momento em que o barco balançou, eles tiveram dúvidas e até perguntaram para Cristo: não te importas que morremos? O medo nos torna mais inseguros, porque tem pessoas que já são inseguras por natureza. Levam 3 dias para comprar um sapato, 10 para comprar uma bolsa. O medo enfraquece, diga para o seu irmão assim, o medo enfraquece a sua memória. Os discípulos que estavam naquele barco já haviam vivenciado muitos momentos em que Cristo demonstrou compaixão. E eles lembraram disso, já tinham feito milagres, mas acharam que Deus não se importava com eles. E tudo que o diabo quer fazer é exatamente atingir você, dizendo que você não é importante para Deus, quem é você para aspirar grandes obras, quem é você para isso, quem é você para aquilo. Que o Senhor não importa com você. E aí você esquece que no dia que você se converteu, houve festas no céu. Que o seu nome está escrito no livro da vida e que por causa de você, Ele enviou seu único filho para que você não perecesse, mas que você tenha a vida eterna. Você esquece das benfeitorias, dos milagres, do sustento de Deus pela sua vida. Se Deus poupou você lá atrás, por que que Ele não vai poupar você aqui agora? Se Ele poupou você da maior sentença que é do inferno, por que uma crise dessa Ele vai matar você? Diga assim, Deus só está treinando você. Quando mais tempo fica no fogo, o aço, mais resistente ele fica. Deus está treinando a sua resistência. Em Mateus 6,25 diz, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida. Portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida. E ele fala mais, quanto ao que comer, ao que beber. Mas quando falta comida em casa e bebida, a mesma coisa que você faz é querer buscar um emprego maior, abrir mão da igreja, do ministério, abrir mão de Jesus. Qual a diferença entre Davi não escutar que tinha que pegar a arca pelas argolas e colocar num carro de boi, e você não obedecer a Deus quando não se preocupar com a sua própria vida? Tem alguma diferença? Não. A consequência vem do mesmo jeito, quando você começa a preocupar com a sua própria vida. E aí essa decadência emocional de Elias fez com que ele, verso 4, com as suas próprias pernas entrasse no deserto. Uma coisa é quando Deus leva você para o deserto. Outra coisa é quando as suas próprias pernas levam você para o deserto. Uma coisa é quando você vira para alguém e fala assim, pode ir que eu vou te ajudar. Outra coisa é a pessoa ir, chegar lá e falar, estou aqui. O que você está fazendo aí? Ah, eu vim, dá para você me ajudar? Eu falei, não mandei você ir, agora não tem condições não. Ah, mas da outra vez você me ajudou. Da outra vez eu falei para você ir. Agora você foi para as suas próprias pernas. Uma coisa é quando Deus manda você para o deserto para treinar você, preparar você e mostrar que Ele é o seu Deus. Outra coisa é a vida inteira Ele tem que tentar provar para você que Ele é o seu Deus. Elias já tinha passado a fase do deserto. Ele já visitou o deserto antes. Ele já visitou a caverna antes, já falamos sobre isso aqui. Aí ele vai com as próprias pernas para o deserto. Talvez você nessa noite, eita glória! Deus está falando com gente aqui hoje. Tem gente que entrou para o deserto, ou está querendo entrar com o deserto com as próprias pernas, por causa do medo. Às vezes, irmãos, vem uma sentença sobre a sua vida, e a sentença ainda não se cumpriu,
mas você já se sente preso por causa do medo, e você não dá espaço para o milagre, porque o seu Deus também foi preso junto com você. Aquela palavra, já disseram, você vai ser demitido. Aí você já está procurando emprego, nem se consolidou, aí você já aceitou a palavra. Você entrou para o deserto pelas próprias pernas. Elias entrou para o deserto com as próprias pernas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele estava preocupado com a própria vida. Não é isso que ele falou no texto? Agora, como é que alguém, Dani, que está preocupado com a própria vida, entra para o deserto? Não é loucura? Não é loucura? Espera aí, se eu estou preocupado com a minha vida, eu vou para onde? Eu vou para como é que chama aquele negócio? Lá no oásis, né? Eu vou para um oásis. Eu vou para onde eu vou sobreviver. Eu vou para onde tem fartura, não para um deserto. Como eu disse, o medo cega você. E talvez o lugar mais próximo do mundo pode ser um deserto para você. A melhor pessoa do mundo pode ser um deserto para você. O melhor emprego do mundo pode ser um deserto para você. Porque tudo que Ele quer é tirar a frutificação de Deus na sua vida. Fala, Deus. Quem quer melhorar a sua vida, quem está preocupado com as suas finanças, com o seu casamento, com o seu futuro, não entra para um deserto. Pelo contrário, ele foge do deserto, ele ora para sair do deserto. Ele não entra para um deserto. E Elias entrou, ele entrou no deserto. Por livre escolha. O deserto é lugar, irmão, de improdutividade. Não se planta, não tem água, não tem sombra, não tem ninguém. Ele escolhe a solidão. E aí ele está no deserto e ele faz a seguinte oração: Deus, por que me abandonastes? Deus, os meus amigos me deixaram. Deus, eu não consigo mais produzir. Deus, o meu salário não dá mais para nada. Deus, o meu casamento está ruim. Claro que está, você entrou para o deserto, meu filho. Você escolheu esse caminho que você está. É lógico que as pessoas não vão deixar você. Elas não vão te seguir aonde você foi. Aonde você está, as coisas não multiplicam. Pelo contrário, a ordem do deserto é exatamente não multiplicar. Até o povo de Deus no deserto não tinha multiplicação. Era o sustento de um dia. Deus proibiu economias no deserto. Como assim, pastor? O maná não dava para o outro dia. Se juntasse o maná para o outro dia, ele azedava. Deserto não é lugar de multiplicar, de fazer economia. É o pão nosso de cada dia. Então tem muita gente aqui que está entrando para o deserto com as próprias pernas. E aí debaixo do deserto há o processo de cegueira. A Bíblia fala no verso 4, Elias teve medo, por quê, irmãos? Porque estava com medo de morrer. Diga, morrer. Diga, Elias teve medo de morrer. Amém? Então beleza. Só que aí chegou a um pé, no verso 4 de Esdras, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? Não, está certo isso? Pedindo o quê? Como é que alguém está com medo de morrer e pede a morte? Como é que alguém está com medo de morrer? Ai, Senhor, eu estou com medo de morrer. Mata-me, Senhor. Olha o jogo de palavras. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Elias já estava confundido. Estava perdido. Lembra que eu falei que Deus perdeu o controle de Elias? Elias perdeu o controle de Deus.
E no mesmo tempo que ele tem medo da morte, ele pede a morte. Aí Deus olhou e falou assim: o negócio está feio lá embaixo. Elias realmente está complicado. Como alguém que teme pela própria morte, tem medo da morte, pede a morte. Aí olha a confusão. Aí ele fala: já tive o bastante, Senhor. Como assim? Já tive bastante. E segundo, ele fala: tira a minha vida. Meu Deus. Não se pede Deus para tirar a vida, se pede Deus para dar a vida. Aí, dá um break. E olha para mim. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Duas pessoas não morreram. Quem são? Enoque. Qual é a mentira do diabo para Elias? Pede para morrer. Quando eu falo com você que o negócio é feio, que Satanás age onde você não está vendo, quem é que agiu na vida de Elias para ele pedir para tirar a própria vida? Quem? A briga de Satanás era contra Elias ou contra Deus? Elias sabia disso? Sim ou não? Não. Elias não sabia disso. O diabo queria matar Elias para que a promessa das duas testemunhas não viesse se cumprir. Atacou a mente de Elias para que ele pedisse a própria morte, para que ele não fosse uma das pessoas da promessa. Meu irmão, o diabo está muito mais na frente. Não podemos brincar com Satanás, com as suas astúcias. Ele queria que Elias pedisse a morte. Então, caminha sozinho para você ver. Caminha segundo o seu conselho para você ver. Deixa perder o controle da sua vida. Deixa Deus perder o controle da sua vida. Olha o que Elias fez. Caiu nas estratégias do diabo. Satanás levou Elias a um lugar onde Deus perdeu o controle. E aí ele quis desejar a própria morte. Depois pediu: Senhor, tira a minha vida. Agora fala assim comigo: glória a Deus, que Deus não escuta todas as minhas orações. Você pode aplaudir o Senhor e falar assim: ufa. Ei! Ei! Sabe por quê que Deus não escuta todas as suas orações? Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não escutou a oração de Elias porque ele tinha um compromisso com a palavra dele. Elias já estava escolhido para ser uma daquelas testemunhas. Por isso Deus teve que guardar Elias. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Oh, meu Deus do céu. Fala para mim. Será que Deus escolheu Elias porque ele era o melhor? Quem te disse que Deus escolheu você porque você é o melhor? Elias estava muito doidão da cabeça. Tomou muito sol na cabeça no deserto. Ele falou assim: quem disse que Deus escolheu você ou que Deus me escolheu porque eu sou o melhor? Não sou melhor do que os meus antepassados. Quem te disse que Deus te escolheu? Porque você é o melhor. Verso 5: e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 1 Reis 19:9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha como o Senhor é bom. Deus viu que Elias estava muito debilitado na sua saúde. Você já viu quando alguém está muito cansado, com fome, você não consegue conversar com a pessoa? Deus sabia que Elias não estava em condições de conversar. Então Deus foi cuidar de Elias. E levou um anjo para 2 vezes tocá-lo e alimentá-lo. Deus não é cruel, Deus não é covarde. Deus não é desumano, né, na palavra.
Então Deus, ele alimenta Elias, para ele recobrar a sua força, para ele recobrar a sua consciência, para ele perguntar: o que é que você veio fazer aqui? Porque quando a gente está com uma dor, você vai no médico, o que aconteceu? Eu estou com uma dor aqui, terrível. Mas se Elias estava com fome, se Elias se sentiu abandonado, se Elias achou que ele ia morrer, quem tocou nele? Foi Acabe? Foi Jezabel? Não. Quem tocou nele? Foi um? Quantas vezes? Quem estava perto de Elias? Um anjo. Mas Elias viu isso? Não. Deus alimentou Elias. Antes de eu te perguntar, antes de Deus confrontar você, Ele vai te alimentar, meu irmão. Aí eu falo que nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Deus cuidou da fome de Elias física. Deus nutriu. Deus deu fartura para ele. Imagine que esse alimento era vitamina pura. Abóbora com cará. Né? Tudo que tinha de tudo que tinha de vitamina tinha naquela comida. Elias ficou de pé. A comida foi tão forte que ele andou 40 dias. Tutano, mocotó. E aí ele encontra com o Senhor e fala: o que é que você está fazendo aqui? Deus não perguntou para Elias por que ele estava ali.